Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quinta mensagem de hoje, com o tema encontrado aí em segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, sobre a apostasia dos últimos dias e, em consequência disso, diz a Bíblia aí no texto que Deus vai enviar o espírito do erro, está aí no verso 11, para quem acredita na mentira, para quem vive na iniquidade. Mas eu quero falar de apostasia. Esse quinto vídeo que está aqui, porque os 4 já estão aí com você no YouTube, que já enviamos hoje, sobre o tema aí, sobre a volta de Cristo, sobre o que já está acontecendo em Israel agora, sobre tanta desolação acontecendo em Israel, desde ontem, sábado, pela manhã cedo, quando o grupo muçulmano, fiel ao Islã, fiel ao Alcorão, tem nada a ver com o negócio de radical. Isso não existe, esse negócio de radical. Só quem estuda o Alcorão, estuda o Islã nas suas raízes, sabe que quem está fazendo aquilo, eles querem apenas agradar a sua Bíblia, suas leis, que seus pais ensinaram eles desde cedo, que universidades islâmicas no mundo inteiro ensinam somente isso, só o Alcorão. E depois, se alguém quiser, vai estudar as outras ciências, mas lá o principal nas universidades não é como o Brasil, que rejeita a Bíblia nas universidades. Lá em qualquer país muçulmano, 57 nações muçulmanas, suas universidades exigem que tenha as cadeiras principais que estudam a fidelidade ao Alcorão, a fidelidade ao Deus do Alcorão, as leis do Alcorão, a imitar Maomé na íntegra, do jeito como Maomé invadia as cidades no início, no ano 600 depois de Cristo, que fundou o Islã, Maomé. Então, eles aprendem nas universidades a sua religião, que o Brasil não quer de modo nenhum, para poder não transformar o Brasil em um lugar de paz, de amor, de alegria, porque o Brasil está se tornando cada vez mais uma preparação para o anticristo. Então tudo que é tema de outro vídeo que nós vamos enviar já, não é? Que o anticristo, quando vier, ele vai ter ódio de tudo que se relaciona a Deus. Então não é o Deus do Alcorão, não é o Deus do Islã, não é o Deus das religiões perversas, é apenas o Deus da Bíblia, que ele vai ter ódio. Por isso tanta rejeição já ao que está aí. Então quero falar de apostasia. O Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3, que, eu vou ler o versículo, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Ele tem, em cada lugar ele tem um nome na Bíblia, cada dos tipos de ações contra os seres humanos, né? Que ele vai ser uma pessoa mais endemoniada como o mundo nunca viu. Vai ser o único tão endemoniado como esse, só ele mesmo. Nem Judas, que estava cheio de demônio em Lucas 22, 3, nem Judas foi tão endemoniado como será esse homem. Nenhum poder humano do planeta vai ser igual a esse homem. Ponto. Então estou lendo aqui na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Ele diz:
primeiro tem que vir a apostasia para depois aparecer o homem do pecado, que é o diabo no corpo, como marionete, usando um corpo de que é o anticristo lá, que a Bíblia chama de anticristo. Tem vários outros textos da Bíblia, como 1 João 3,18, diz: filhinho, você sabe que vem um anticristo. Então, olha só, aqui nesse texto, ele diz, tem que vir primeiro a apostasia. Dentro de muito que já se falou aqui dentro dessa escola bíblica, eu quero falar de novo o que é a apostasia. A apostasia, ela vem do termo grego, que se escreve em grego, apisteme, que quer dizer literalmente desligar-se, separar-se, decair da fé. Então ninguém pode apostatar na fé se não for apenas quem está ligado a Deus, quem é fiel a Deus, quem um dia já foi fiel. Só esse que pode apostatar. Então aqui não está falando do Papa Francisco que vai cometer apostasia. Nunca use esse versículo para ele. Nunca use isso para o catolicismo romano, porque desde que começou sempre foi só com idolatrias e um monte de outras leis contra a própria Bíblia. Então eles não cometeram nunca apostasia. Nunca diga que é o Islã que está cometendo apostasia, porque eles nunca foram cristãos. Isso aqui é só para um cristão fiel. Isso aqui é para aquele de João 15, em diante, que Jesus disse: tu está em mim, não der fruto, tu será cortado, lançado no fogo. É para esse que não dá, que está em cristão, estou em Cristo, só de Cristo, sou fiel, mas os frutos não tem, tu está cortado. Tu está na apostasia, porque isso vai te levar a outras ações que o diabo vai te usar contra ti e contra teu próximo, com ensino errado, estilo de vida errado, doutrina errada, malignidades, só Deus sabe quais, e quem te conhece fora da igreja sabe. Apostasia, um verdadeiro crente que foi brincando com seu cristianismo, foi relaxando a sua santidade, daqui a pouco não existe mais santidade, e aconteceu a apostasia. Bem, a apostasia ela tem dois tipos principais: a apostasia espiritual, que é essa aqui, e a apostasia teológica. Ou melhor, quando eu aprendi a verdade numa igreja verdadeira, conheci a verdade e depois eu decidi abandonar a verdade, porque o diabo me apresentou alguma bandeja por aí em outras denominações que não falam a verdade por inteiro, e eu saí da verdade, que está lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, que Paulo diz: nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo sua própria consciência cauterizada. Então, a apostasia teológica é quando a Bíblia, eu não vejo mais a Bíblia como eu via no meu passado. Eu não quero mais certas coisas que estão aqui na Bíblia. O diabo usou alguém para me ensinar uma outra coisa. O diabo começou a me convencer que certas coisas da Bíblia, que eu já aprendi, que já estou convicto, que às vezes o próprio Espírito Santo me ensinou, eu aprendi com o próprio Deus. O diabo vem trazendo algum tipo de bandeja, como dinheiro, salário para obreiro, e eu digo: o que, rapaz? Não, tá certo. É verdade, não é bem assim. Aí o diabo começa a mostrar um outro texto que confronta nele. Na Bíblia não, nele. O diabo faz que nem fez como Jesus lá. Ele tentou fazer no deserto. O diabo disse: te atira aqui, Jesus, porque está escrito:
Faz isso, Jesus, porque está escrito. Aí, se Jesus não conhecesse a verdade, ele ia e convencia ele a fazer só para destruição de todo o plano de salvação para a humanidade. Mas como Jesus conhecia, dizia: não, tu diz que está escrito aí, Satanás, mas aqui também está escrito. Minha convicção é essa, é ponto final. Então, se você não tiver convicção, o diabo vai te arrastar, como tem arrastado multidão de gente por aí para as seitas heresias. Muitos que eu conheço que estavam na Assembleia de Deus, outras igrejas verdadeiras, aprenderam a raiz mesmo do Evangelho, mas lá na frente deram brecha para Satanás. O diabo começou a levar, convencer ele contra as doutrinas. Por isso surgiu as Testemunhas de Jeová, que saíram de uma igreja batista verdadeira. Por isso surgiu o Adventismo do sétimo dia, pregando que se tu não guarda sábado, tu não vai para o céu. Não tem nenhuma base no Novo Testamento, nenhuma doutrina do Novo Testamento manda pregar isso. Então, multidão de líderes, por causa do salário muito alto, 20 mil, 30 mil, 50 mil de salário, começa a repetir isso para você, e você está na apostasia teológica. E aí vem a espiritual, quer dizer, o demônio se aproveita da tua concupiscência, do desejo por dinheiro, e começa a te destruir, e usar você para destruir os outros, com ensino falso, com igreja falsa, religião falsa. Isso, irmão, de 100 anos para cá começou tanta denominação diabólica que veio trazendo heresia para a terra, muitas. Homens cauterizados, diz 1 Timóteo 4:2, eles apostataram, eles decaíram da fé, viu? Eles não estão mais com Cristo, mas estão na igreja. Aqui está cheio do Espírito Santo, cuidado. A outra apostasia espiritual, que é essa de 1 Tessalonicenses 2, verso 3, que primeiro tem que vir essa apostasia, então vai ser igual da época de Jeremias. Pega o capítulo 5, não, perdão, eu quero que tu vá para o livro de Jeremias, capítulo 8, né? 8 de Jeremias, desde o verso 4, se lê assim: diz-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se levantarão, desviar-se-ão e não voltarão. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. O que é isso, irmão? Isso aqui foi que fez vir depois o Nabucodonosor de Babilônia, a destruição de todos eles. Queimou gente, matou gente, roubou o templo, incendiou o templo em Israel, levou depois os que sobraram, uma parte levou para a Babilônia, ficou preso 70 anos em Babilônia, por causa que de primeiro vinha apostasia, ou melhor, o Israel era povo de Deus. No início, Israel, Deus se queixa muito deles aqui, diz assim: como eles foram antes, como eles eram fiéis antes, Deus conta a história deles antes, para depois vir para a apostasia e ter que Deus entregar ele na mão do diabo, através de Nabucodonosor. Então olha o capítulo 2 de Jeremias, no verso 1 em diante, diz: veio a minha palavra do Senhor, dizendo, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Eles não podiam plantar no deserto, Deus é que dava comida para eles. Verso 3, então Israel era santidade para o Senhor, era, olha o tempo do verbo, era, não é mais, era, ficou no passado, como tem multidão, eu era, quando eu vi a doutrina verdadeira,
Quando eu queria ser fiel, eu era. Não é mais, está na apostasia como Israel. Olha aqui, ó. Diz assim, ó. Então Israel era santidade para o Senhor, verso 3, Jeremias 2, e eram as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Quer dizer, todo mundo que atacava Israel, quando Israel era fiel, o próprio Deus se levantava contra eles e não deixava o mal chegar. Deus era um escudo, Deus era o guarda que guardava Israel quando era santidade. Querido, preze pela tua santidade. Não brinque como Israel brincou de ser um povo apóstata e achava que isso ia ficar de graça. Deus não ia deixar de graça, porque, irmão, uma geração se levanta na apostasia, ela vai provocar seus filhos, vai ensinar seus filhos a ser igual, pior do que eles. O que vai ser da outra geração se Deus não decidir destruir logo esses? E aqueles que ficarem, Deus dá mais uma chance para ver se eles se consertam, como fez com Israel. O mundo seria bilhão de vezes pior se Deus não já tivesse feito muitas vezes um crivo na humanidade, matando os ímpios no meio dos servos de Deus, como ele fez em Israel. O mundo estaria trilhões de vezes pior do que já está, irmão. Ninguém aguentava andar nem um segundo no planeta Terra. O cara entrar na tua casa e diz, sai que é meu, como já faz nos Estados Unidos. Botaram uma lei lá para usar droga nos Estados Unidos. Olha, você pode roubar até R$1.000 e poucos. Então tu entra na farmácia, rouba R$1.000 e poucos e vai-te embora. Ninguém te prende, é uma lei dos Estados Unidos. Olha, você pode usar tanto cheio de droga, pode fazer o que tu quiser, o próprio governo dá o dinheiro para usar a droga. E Estados Unidos foi um país, irmão, dos primeiros, depois de Israel, a ser uma nação cristã. Aquilo ali foi um dos principais itens do mundo inteiro com o evangelho, foi os Estados Unidos, e está assim cada vez pior. Muitas igrejas lá estão muito pior do que no Brasil, na apostasia. Então, olha aqui, ó, e agora está aí destruição nos Estados Unidos. No dia desse agora está com 5 dias mais ou menos, deu uma água, um alagamento, irmão, em Nova York, como nunca se viu lá. Inundou tudo, era carro boiando, como nunca se viu. Deus pesando a mão lá, como fez no Brasil, aqui já em vários lugares. São apenas sinais da volta de Jesus, porque está vindo coisa pior. Então olha o que eles faziam quando estavam na apostasia. Olha os líderes, Jeremias 2,8. Os sacerdotes não me disseram, onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Pleitear quer dizer, vou chamar você a atenção, vou chamar você para o julgamento. Você vai prestar conta comigo, porque os filhos de vocês estão nascendo disso aí que vocês são. Os valores que vocês têm, vocês vão passar para eles. Apóstata ensinando apóstata. Querido, se você quiser viver desviado, endemoniado, nunca tenha um filho, senão tua cobrança vai ser pior. Porque você vai colocar valores do demônio que tu aprendeste com o mundo e passar para eles. Como Israel fez de geração em geração, quando estava na apostasia, igual quando estava na época de Jeremias, igual como vai estar hoje em muitas igrejas, que ele chama aqui em Jeremias 8, verso 5, apostasia contínua. O que é contínua? Deus fala, diz, não atendo. Volta Israel, não volto. Para de fazer isso, não paro. Vamos para a santidade, eu não. Vou procurar uma igreja aí que me ensina a viver escangalhado, do jeito que eu quiser. Ninguém me manda, problema é meu. Um falso profeta lá está me ensinando assim. Prefiro ele do que você é um fanático. Aí o Jeremias pregando para os falsos profetas, aqui em Jeremias 14, e para o povo.
Olha o que ele diz para Deus, diz assim, Jeremias 14:10. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram afastar-se, que estão apaixonados na apostasia, se afastando cada vez mais de Deus, pelas suas práticas nojentas de todo dia, ídolo, maldade, traição, e só Deus sabe mais o que é. Diz assim, e não detiveram os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogue por este povo para o bem, quer dizer, não adianta nem tu orar, que o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. É isso que ele está dizendo, não ore, porque o que eu vou fazer contra eles, porque senão o mundo vai ficar pior, milhão de vezes do que já está, se eu deixar eles aí, produzindo cobra em cima de cobra, filhos. Aí diz assim, verso 12, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, não vou ouvir. Não ouvirei o seu clamor, quando oferecerem holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. Então disse o Senhor Jeová, Senhor Jeová, eu disse para ele, disse Jeremias, eis que os profetas lhe dizem, não verei espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar, vai ter paz. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade, e o engano no seu coração, são que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. Quer dizer, Jeremias dizendo, vai ter Nabucodonosor, vai matar você. Os profetas dizem, é mentira, vai ter paz, e o povo preferia acreditar nisso, como está hoje, multidão de gente dizendo, Deus é paz, vamos para cá, que vai ter só vitória, ninguém fala sobre a volta de Jesus, poucos estão falando que Jesus vai voltar, e vai destruir os ímpios, o joio que está no meio do trigo, está assim aqui, ó. Aí Deus diz, ó, Jeremias 14:16, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, não haverá quem enterre suas mulheres, seus filhos, suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Querido, vai ter uma grande fome no mundo agora, vê o Apocalipse 6, verso 1 em diante, vai ter uma grande fome, não é só da palavra não, porque as igrejas vão fechar, vai ser perseguida, vai ser proibido pregar o evangelho, fome de ouvir a Bíblia vai, mas fome de comida também. O mundo dos ricos está se preparando para a destruição da humanidade, redução populacional, como já está a Venezuela, o povo morrendo de fome, tendo que fugir da Venezuela, porque adotaram o país comunista para poder implantar o governo do anticristo mais rápido. O Brasil está se tornando isso também, comunismo, para matar todo mundo de fome, se Deus não intervir agora, usando os instrumentos da terra. Então cuidado da apostasia. Nós veremos já a sexta mensagem de hoje, já em vídeo. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a sexta mensagem. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.